Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Na instrução anterior do livro A Igreja Católica, nós consideramos o assunto a infalibilidade do Papa. E vimos que trata-se de um dom especial dado pelo próprio Cristo para o chefe da sua igreja, que ele mesmo fundou. Nós precisamos aprender a tirar o foco da pessoa e colocar o foco na missão. Então, por isso que nessa segunda parte, nós vamos considerar que a infalibilidade decorre dos fins da igreja. Ou seja, é um dom especial dado por Deus ao Papa, ao chefe da sua igreja, porém, o objetivo final é a salvação das almas. Então, esta infalibilidade, ela decorre dos fins da igreja. Vamos tentar hoje fazer uma consideração um pouco mais rápida, mais acelerada. Pedimos a compreensão porque queremos passar para os próximos assuntos e existem alguns argumentos aqui muito interessantes que vamos pontuar no momento oportuno. Se examinarmos os deveres que nosso Senhor Jesus Cristo impôs à sua igreja, verificaremos que esses deveres e os fins da igreja exigem a infalibilidade do Papa. Por quê? Porque exigem, primeiro, a pureza da fé e, segundo, a unidade da fé. Esses dois fins não poderiam ser atingidos se o Papa não fosse infalível em assuntos de fé e de moral. Então, pela pureza da fé e pela unidade da fé, o nosso fundador, o próprio Cristo, deu este dom ao chefe da sua igreja. Primeiro ponto, a pureza da fé exige a infalibilidade do Papa. Olha que raciocínio muito interessante. Que vantagem haveria em Cristo ter vivido aqui na Terra, ter ensinado a conhecer e a adorar a Deus convenientemente, ter morrido por nós e nos ter adquirido os tesouros da redenção? De que serviria tudo isso se ele não tivesse velado também para que os homens, no correr dos séculos, veja, não apenas agora no fim dos tempos, mas no correr dos séculos, não falsificassem a sua doutrina, não lhe acrescentassem nem tirassem nada, isto é, se não tivesse dado a São Pedro e aos seus sucessores o dom que os preserva de todo erro no ensino do dogma ou da fé e da moral? De que serviria tudo isso? Se nosso Senhor apenas lá no início tivesse feito tudo certo, mas depois, como se diz, largasse a igreja, ao Deus dará. Não era esse o objetivo, claro que não. Portanto, a pureza da fé exige que o magistério ou o ensino eclesiástico seja isento de toda possibilidade de erro. E que, se ele declara alguma coisa como doutrina de Cristo, ela o seja certamente doutrina de Cristo. O mundo católico sempre soube que São Pedro e seus sucessores são os doutores infalíveis das verdades da fé. Por isso, cada vez que surgia dúvida se uma doutrina era ou não conforme ao ensino do Evangelho, os maiores sábios e os doutores da igreja volviam-se ou voltavam-se para Roma. Olha esse argumento que interessantíssimo. Foi o que aconteceu na cidade grega de Corinto, lá no primeiro século, em vida mesmo do apóstolo São João, que é lugar comum, que foi o último apóstolo a deixar esta terra.
Para obterem uma decisão, os fiéis de Corinto não se dirigiram a São João, que vivia perto deles em Éfeso. São João viveu em Éfeso e Corinto ficava próxima de Éfeso. Portanto, se naquela época os primeiros cristãos tivessem a ideia que hoje erroneamente tem muitas das seitas cristãs, eles iriam a São João para resolver aquela dúvida. Mas o que eles fizeram? Isso é história. Eles não foram a São João, mas eles foram ao sucessor de São Pedro, que naquela época era São Clemente, bispo de Roma, que ficava muito mais longe de Corinto. Eles sabiam, com efeito, que o Divino Mestre rogara por Pedro e por seus sucessores, para que eles fossem isentos de todo erro, quando explicam e pregam a sua doutrina. Então veja, o apóstolo São João era o último dos apóstolos que estava vivo. Surgiu uma dúvida na fé, o que os cristãos fizeram não foram a São João, em Éfeso, foram a São Clemente. São Pedro já havia morrido, em Roma, porque em Roma estava o sucessor de Pedro. Então veja como no primeiro século, nos primeiros anos do cristianismo, esta doutrina é muito bem difundida na mente dos verdadeiros cristãos. Bem, além da pureza na fé, temos também a questão da unidade na fé, que exige a infalibilidade do Papa. Se Cristo realmente quis conservar a sua doutrina até o fim do mundo, era necessário instituir um magistério doutrinal infalível. Realmente vemos com pesar o que seria de toda a Sagrada Escritura se não houvesse uma autoridade oficial incumbida de explicá-la, uma única. Ante as lutas das atuais tantas seitas cristãs, que todas pretendem basear-se na Sagrada Escritura, mas explicam cada qual do seu modo a mesma passagem dos nossos santos livros. Para a conservação da unidade da fé é absolutamente necessária uma autoridade, cujas decisões sejam sem apelação. Mas qual há de ser essa autoridade infalível? Um bispo? Não. Tivemos muitos bispos hereges na história. Infelizmente, até hoje temos. Tem havido bispos distintos que se enganaram e a quem o Papa teve de advertir pelos seus erros. Qual será então essa autoridade infalível? Talvez o conjunto dos bispos ou o episcopado? Também não. Porque se individualmente eles não o são, também em conjunto não seriam. Sem contar que, do ponto de vista prático, não foi por essa forma que Cristo fundou a igreja. Cristo não fundou a igreja sobre o conjunto dos apóstolos ou sobre todos os apóstolos. Ele fundou sobre um apóstolo. Um. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seria impossível convocar para cada dúvida todos os bispos de todos os cantos do mundo. Só resta, pois, como único e último recurso, o Papa, cuja sentença é sem apelação. De que alegria e de que paz nos enche essa ideia de que o Papa infalível empunha o leme da Igreja. Geralmente nem sequer pensamos nisto, viajamos tranquilamente na nave da Igreja rumo à vida eterna e raramente nos acode à mente sermos gratos ao piloto robusto, ao ancião do Vaticano, que com tanta solicitude e amor conduz a Igreja noite e dia. Então, a infalibilidade decorre dos fins da Igreja. Primeiro, a pureza da fé
e segundo, a unidade da fé. Agora, o que não significa a infalibilidade do Papa? Então vamos agora tentar esclarecer alguns pontos que são levantados por até pessoas sinceras e precisamos tentar entendê-los da forma correta. Sinto, meus irmãos, que alguns gostariam de fazer certas objeções. Objeções que ouviram ou leram contra a infalibilidade do Papa. Não se pode imaginar quanta ideia errônea circula por aí a respeito desse dogma ou deste ensino, desta fé. E quanta gente há que levanta contra ele objeções, porque tem sobre a infalibilidade do Papa uma noção que a Igreja nunca e em parte alguma ensinou. Vamos ver então alguns exemplos. Alguns dizem assim: tudo o que ouvimos até agora é certo, é preciso que seja assim, não duvido, mas que o Papa seja infalível em tudo, não posso acreditar. Mas onde é que a Igreja ensina semelhante coisa, meus irmãos? Onde é que ela ensina que o Papa é infalível em tudo? É unicamente nas questões de fé e de moral. E ainda, somente quando ele não se pronuncia como homem particular, mas quando oficialmente, como chefe da Igreja, proclama uma decisão que atinge toda a Igreja. É só então, e não em outros casos. Por isso que vemos, ou já vimos tantas vezes, papas, até mesmo atualmente, recentemente, darem as suas opiniões sobre diversos assuntos como homens comuns que são, imperfeitos, pecadores como todos nós. Mas em assuntos de fé e de moral da Igreja, é diferente. Se um dia isso acontecer, teremos a grande apostasia, profetizada pelo apóstolo São Paulo. Porque a Igreja estabeleceu durante esses 2000 anos os assuntos de fé, de dogma e de moral. E esses são aceitos universalmente pela Igreja de Cristo. Se algum Papa chegar e se desviar de qualquer um desses pontos, será a grande apostasia. E saberemos então que estamos, de fato, no tempo do fim. Suponhamos, por exemplo, que seja eleito Papa alguém que antes era um grande matemático. Olha que exemplo interessante. Eis que se apresenta a ele um professor de matemática e lhe diz: Santíssimo Padre, há anos que lido com um problema e agora consegui resolvê-lo. Vede se a solução está exata. O Papa, que também é matemático, neste caso, examina e diz: está exato. E agora? A solução está certamente exata porque o Papa infalível assim achou? De modo algum. Por quê? Porque Cristo não lhe deu a infalibilidade para isto. E por que não? Porque isso não interessa à salvação dos homens. E a infalibilidade não é necessária nesse caso. Então veja, saiu de assuntos de fé e de moral, desculpa a expressão, mas pouco importa o que um Papa diz. Importa tanto quanto o outro. Tomemos outro exemplo. O Papa anterior, neste caso aqui há 100 anos atrás, Pio XI, antes do seu pontificado, era o sábio bibliotecário da Biblioteca Ambrosiana em Milão. E ele toma este outro exemplo. Suponhamos que um historiador fosse ter com ele, levando um velho manuscrito e lhe dissesse: Santíssimo Padre, descobri um manuscrito extremamente importante, mas não posso decidir se não é falsificado. O Papa examina-o e responde: o documento é autêntico. É ele agora seguramente autêntico porque o Papa infalível o disse? Absolutamente não. Porque Cristo não lhe deu a infalibilidade para isso.
Se o Papa calcula mal ou engana-se em história, isso não interessa à salvação eterna dos fiéis. Mas quando decide em matéria de fé e de moral, não pode enganar-se. Porém, mesmo aqui, somente se ele toma uma decisão aplicável à Igreja Universal e na qualidade de chefe de toda a Igreja. Outros apresentam outra objeção. Consideram inconveniente que o Papa, em virtude da infalibilidade, seja elevado a uma glória sobre-humana, como se deixasse de ser mortal. E até mesmo que esteja seguro da sua salvação eterna, visto como dizem eles, se ele é infalível, então não pode nem mesmo mais pecar. Precisarei, irmãos, dizer-vos que absolutamente não se trata disso. O Papa está circundado de glória sobre-humana. Quando o Papa é coroado, veja como ele pega aqui um exemplo da vida real e nos responde a essa pergunta, que o Papa não está circundado de glória sobre-humana. O exemplo é o seguinte: quando o Papa é coroado, é conduzido solenemente em procissão à Basílica de São Pedro. Mas o mestre de cerimônias, em determinado momento, faz parar a procissão e, acendendo um punhado de estopa, diz ao Papa, em latim: Beatissimi Pater, sic transit gloria mundi, ou Santo Padre, assim passa a glória do mundo. Em outras palavras, a vossa também passará, mas sois infalível, porque as duas coisas são independentes. Segundo ponto, o Papa deixa de ser um mortal pecador? Não. Na terça-feira gorda, que seria aqui a terça-feira de carnaval, antes da quarta-feira de cinzas, tem lugar o célebre carnaval italiano. Mas no dia seguinte as igrejas estão cheias de fiéis para receber as cinzas. Na Capela do Vaticano, um velho sacerdote vestido de branco está ajoelhado diante do altar. Outro sacerdote desce do altar. Enquanto impõe as cinzas na fronte do Papa e o Papa inclina a sua cabeça branca, a igreja pronuncia sobre ele a mesma fórmula que sobre os milhões de fiéis nesse dia. É tão bonita essa cerimônia da quarta-feira de cinzas. Ele diz assim, em latim: Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris. Ou, lembra-te, homem, de que és pó, e ao pó hás de tornar-te. Também vós, Santíssimo Padre, volvereis ao pó. Mas sois infalível, porque as duas coisas são independentes. Terceiro exemplo. E o Papa não pode mais pecar? A infalibilidade não significa isso. Ele não pode enganar-se nas questões de fé e de moral, mas pode enganar-se na sua própria vida moral. As fraquezas da natureza humana subsistem no Papa. Ele também pode cometer pecados e, a história narra tristes quedas morais relativamente a alguns. Cristo, que suportou até mesmo um Judas entre os seus apóstolos, não escolheu os papas unicamente entre os santos. Sim, tem havido entre eles mais santos e personagens virtuosos do que em qualquer família reinante, mas houve também, infelizmente, um Alexandre VI, por exemplo. E não há papa que ouse aproximar-se do altar sem recitar nas orações o que todo padre recita: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
que todo católico diz até hoje em cada Santa Missa. Para encerrar, ele cita ainda um último exemplo. Uma tarde em cada semana, quando os derradeiros raios do sol poente iluminam as janelas do Vaticano, por trás de uma dessas janelas, um sacerdote de vestes brancas levanta-se da mesa de trabalho. Percorre um corredor silencioso e bate a uma porta. Um simples padre levanta-se para lhe atender o chamado. Queria confessar-me. E o Papa ajoelha-se no confessionário. Ao cabo de alguns minutos, sobre o Papa ajoelhado, sobre o Papa que se confessou, descem as palavras da absolvição. Ego te absolvo. Então, o Papa se confessa? Certamente. O Papa infalível também pode pecar? Sim, pode, pois as duas coisas são independentes. Nós não fazemos, pois, do Papa um ente sobrenatural. O Papa não deixa de ser um homem mortal, frágil e suscetível de cair. Apesar de que cremos e confessamos a seu respeito, cremos e confessamos que o que ele ensina é o ensino de Cristo, que o que ele proíbe, Cristo proíbe, e que o que ele ordena, Cristo ordena também. Cremos que o que ele liga na terra será também ligado no céu, e o que ele desliga na terra será desligado no céu. Meus irmãos, os caminhos da providência são admiráveis. Quantos erros, quantas heresias têm surgido na Igreja há 20 séculos. Cada século, por assim dizer, tem criado a sua heresia. E podem-se mesmo ver bispos da Igreja, fundadas pelos apóstolos, bispos de Jerusalém, de Éfeso, de Alexandria, de Antioquia, caírem na heresia ou no cisma. Somente o bispo de Roma nunca vacilou. Por quê? Cristo rogou por ele. Sem dúvida, a história censura alguns dos mais de 260 papas, por não se haverem mostrado dignos de sua alta função. Mas, até agora, é impossível afirmar que sequer um só se haja enganado no ensino da fé. Eles podem ter se enganado na sua vida privada, mas nunca nas coisas da fé. Por isto, hoje em dia ainda, nós todos católicos olhamos com alta obediência para Roma, porque sabemos que quando o Santo Padre nos fala-nos como mestre infalível de todos os fiéis, dos padres e dos bispos. Sabemos que quando ele nos instrui nas coisas da fé, a prece do Divino Salvador da Igreja o protege. A graça do Espírito Santo o conduz, de tal modo que no seu ensino, tudo aquilo que afirma tem sua raiz na revelação divina e, por conseguinte, nunca se engana. Aí ele cita um último exemplo. Quando se vai de Nápoles a Capri, na costa da Itália, chamada Costa Amalfitana, porque fica perto da cidade de Amalfi, onde está o túmulo de Santo André, o protóclito, o primeiro dos discípulos, ou o primeiro dos apóstolos de Cristo, avista-se no mar tempestuoso um rochedo que se ergue a pique. Há milhares de anos, esse rochedo ergue-se no meio das ondas espumantes. Pequenos barcos volteiam em redor dele e nem lhe dão atenção. Navios pesadamente carregados, vapores possantes e ufanos passam ao lado dele e mal o notam. Isto me faz pensar. Eis aí a imagem da Igreja. O oceano da vida rebenta em torno da Igreja. E as barquinhas cotidianas dos destinos humanos, os navios carregados dos homens de dinheiro, os orgulhosos vapores dos homens de ciência, passam soberbamente ao lado dela e não julgam digno de um olhar
o velho rochedo. Mas passam os anos, passam os séculos, e enquanto as ondas brincam, há longo tempo, com os destroços dos orgulhosos vapores, é em vão que batem o velho rochedo que permanece sempre de pé. E do alto do farol levantado por Cristo, o Papa infalível empunha, com força inabalável, acima dos povos do mundo, o facho rebrilhante da fé e da moral. Com esta imagem, encerramos esta consideração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.